Se você tem alguma das características que eu vou dizer aqui agora, você pode fazer parte de um grupo especial de pessoas que está em missão aqui nessa terra, que reencarnaram aqui em missão. Eles são um grupo de pessoas, você entendeu? Especial, que vem com uma missão especial aqui para essa terra. Mas você quer saber qual que são essas características? Antes disso, dê um like nesse canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário se você gosta desse tipo de assunto. Se inscreva também. Pois é, gente, se você sente uma intuição muito forte, você já viu aquelas pessoas que têm uma intuição certeira, a pessoa fala e é batata, o negócio acontece mesmo? Pois é, se você sente um zumbido no ouvido do nada, você começa a sentir um zumbido no ouvido, sabe? Você tem um sexto sentido muito forte, você entendeu? E você tem sonhos reais. Sabe aqueles sonhos reais, quase vívidos? Pois é, você pode fazer parte desse grupo especial de pessoas que estão aqui, que reencarnaram nessa terra em missão. Eles estão aqui em missão nessa terra. E o que mais que essas pessoas têm em comum entre elas? Essas pessoas, elas sentem uma sensação de não pertencimento ao lugar, sabe? Elas não conseguem se encaixar muito bem nessa vida terrena. Elas não conseguem se encaixar muito bem e elas sentem saudades, você entendeu? Pelos relatos que a gente vê, essas pessoas, elas sentem saudade de um lugar. Mas de que lugar que é? Sendo que elas só conhecem a terra, elas só morou aqui na terra, elas acabam sentindo saudade, sabe? De um lugar que nem elas mesmas sabem explicar que lugar que é esse, sabe? E segundo uma teoria, diz que essas pessoas podem ser aliens, elas podem ser alienígenas, você entendeu? Forçadas a viver uma experiência na terra. Elas foram forçadas. Alguma dessas pessoas, elas têm sonhos estranhos que elas não conseguem, você entendeu? Nem assim falar o que é o sonho, porque de tão esquisito que o sonho é, um sonho muito estranho, sem pé nem cabeça, e nem elas mesmas conseguem relatar que tipo de sonho que é, né? Elas têm uma sensação de não pertencimento, elas sentem que elas não pertencem a esse lugar, elas têm essa sensação diariamente, 24 horas, que elas não fazem parte daqui. Será que você faz parte desse grupo de pessoas que está em missão aqui na Terra? Pois é. Outra característica que eles falaram, que essas pessoas, esse grupo de pessoas, eles têm uma consciência muito expandida, sabe? A consciência deles é muito expandida e que os humanos normais não conseguem atingir a consciência, o nível de consciência dessas pessoas, de tão expandida que essas pessoas é. E alguns dizem que essas pessoas, elas são extraterrestres aqui no meio de nós na Terra. E tem alguns também que vão mais longe, diz que essas pessoas são híbridas, que elas são híbridas de humanos com aliens. Segundo a teoria, né, gente? Que foram enviados a esse planeta em missão. Esses híbridos foram enviados a esse planeta em missão. Em missão de quê? Em missão de alertar as pessoas, né? Fazer as pessoas ficar mais conectadas, né? Expandir, fazer as pessoas expandir a mente. Então dizem que essas pessoas esse grupo de pessoas foram enviados para cá para isso, para poder ajudar a humanidade a despertar, né? E que essas pessoas, elas são, alguns dizem que elas são tipo uma alienígena, você entendeu? Que elas não são totalmente humanas como nós, que elas são tipo híbridos, que elas são híbridos de humanos com aliens, né? E a vida dessas pessoas, gente, nunca é normal. Desse grupo de pessoas, nunca é normal a vida dessas. São pessoas, né, que não se encaixam muito bem nessa realidade, né? Essas pessoas não se encaixam muito bem na realidade. Essas pessoas têm expansão da consciência maior. É difícil de ser atingida. A gente que é humano normal, é difícil atingir o mesmo nível de expansão da consciência deles, você entendeu? E será que você é uma dessas pessoas? Você já parou para pensar? Você sente alguma dessas coisas que eu falei? Eu vou dar para vocês mais características para ver se você faz o teste aí, para ver se você faz parte do grupo dessas pessoas. Se você fizer parte, você fala para mim aí abaixo. Olha só, as características são: sonhos intensos e vívidos. Essas pessoas, esse grupo de pessoas, eles vivem tendo sonhos muito intensos, muito vívidos. É tanto que quando eles acordam, eles não sabem muito bem se aquilo dali foi um sonho. Eles têm até dificuldade de saber se aquilo foi um sonho ou se foi a realidade, de tão vívido que é o sonho que essas pessoas têm, né? E elas têm um sonho,
ela sonha muito com coisas fora do planeta, sabe? Outro planeta, coisas que tem em outros planetas, com seres, sabe? Com seres assim que não existe aqui desse planeta Terra, que ninguém nunca viu. Elas recebem mensagem, tipo mensagem codificada, sabe? Só que às vezes quando elas acordam, elas não sabem muito bem qual que foi a mensagem que elas receberam, você entendeu? Mas só que elas, em conversa com outras pessoas no sonho, elas acabam recebendo uma mensagem. E elas sabem que ela recebeu uma mensagem, só que elas não conseguem passar a mensagem muito bem, porque às vezes ela não lembra qual que foi a mensagem. Parece que a mensagem está codificada, elas não conseguem lembrar muito bem qual que foi a mensagem que elas deveriam falar, entendeu? Tem muito sonho com nave, elas acabam muito sonhando com nave, com alienígena, com coisas extraterrestres, coisas que não é normal, entendeu? É uma das características também, né? E muitas dessas pessoas também, esse grupo de pessoas, eles não se dão muito bem com a família, não. A família acaba não rejeitando essas pessoas, não sabemos porquê, mas essas pessoas, o relato que tem entre elas em comum é o repúdio da família. A família acaba rejeitando essas pessoas, mesmo essas pessoas não fazendo nada para ser rejeitada ou repudiada. Também é uma das características, né? E uma característica forte também, que tem muitos relatos, é a interferência que essas pessoas têm em aparelhos eletrodomésticos. Na onde que essas pessoas estão, as luzes começam a falhar, eletrodoméstico começa a quebrar, a falhar, você entendeu? Elas têm o campo magnético delas parece que interfere dos aparelhos, sabe? Eletrodoméstico, que lâmpada explode, começa a queimar, as coisas eletrodomésticas começam a dar falha. Então isso também é uma característica, você entendeu? Os eletrônicos, né? E o zumbido no ouvido. Todos eles relatam isso daí, que eles têm um zumbido no ouvido que começa do nada e vai dando aquele zumbido no ouvido, sabe? E que parece que esse zumbido é alguma coisa querendo comunicar, mas só que não comunica, fica só zumbindo no ouvido da pessoa. E muitas pessoas reclamam desse zumbido no ouvido, você entendeu? Né? E algumas relatos se fala que esse zumbido parece uma tentativa de comunicação. Então, essas daí são as características desse grupo de pessoas. Eu gostaria de saber se você faz parte desse grupo de pessoas e se você se encaixa em alguma dessas características que eu falei aqui. Se você se encaixa nessas características, por favor, fale para mim aí abaixo qual que é as características, se você se encaixa e se você acha que você faz parte desse seleto grupo de pessoas que estão aqui na Terra, você entendeu? Em missão para ajudar a humanidade a despertar. Conta tudo para mim aí abaixo. Então é isso aí.